meus amigos, aqui é o professor Zaná que está falando e esse é mais um vídeo do nosso projeto Viajando com seu Psicólogo. Dessa vez vamos falar sobre a minha experiência na Muralha da China. Grande Muralha, também conhecida pelos chineses como Dragão de Pedra, a mais longa e mais complexa construção humana. Aqui estamos na Grande Muralha da China, um lugar espetacular, muito rico em história. Consegue ser vista, reconhecida do espaço. Sua construção foi iniciada em 220 a.C., na primeira unificação do Império Chinês. 7 reinos se uniram e, a partir daí, sob o domínio do Imperador Qin, foi construída a parte inicial da Grande Muralha. Minha experiência na muralha foi incrível, é realmente impactante. Para ter acesso a essa muralha, 1 hora de carro de Beijing, depois tem que pegar um teleférico, uns 25 minutos, depois subir uma escadaria ou um elevador e então a gente se depara com o cenário de cair o queixo. A Grande Muralha possui mais de 21 mil quilômetros de extensão. Suas muralhas têm 7 metros de altura, 4 metros de espessura, 40 mil torres ao longo de sua extensão. E existia um mecanismo de comunicação de uma torre para outra, para que se houvesse uma tentativa de invasão em alguma determinada região, fosse possível alertar todas as defesas. Usavam fogos, usavam também fogueiras ou um mecanismo de bandeiras para se comunicar. Visitando a Grande Muralha, nós experimentamos várias sensações. É uma obra grandiosa e que tem um simbolismo muito grande. Defesa, controle. Eu me lembrei dos meus pacientes no meu consultório. Eu me lembrei dos meus clientes de consultoria na área de psicologia organizacional. Eu me lembrei de muitos dos meus alunos dos meus cursos de pós-graduação. A muralha tinha como principal função defender o império de tudo aquilo que ameaçava. É análogo ao que acontece na nossa estrutura psicológica. A psicologia afirma, especificamente a abordagem psicanalítica, que nossa estrutura psicológica está organizada através de alguns mecanismos de defesa do ego. Segundo a psicanálise, para nos proteger da ansiedade, da angústia, do sentimento de impotência diante das situações ameaçadoras, tanto externas quanto internas, meus medos, minhas dúvidas, minha baixa autoestima, ou uma situação ameaçadora externa, como uma separação, uma descoberta de uma doença, ser demitido. Diante de uma realidade ameaçadora, o nosso ego, para manter sua integridade, utiliza mecanismos de defesa. Esses mecanismos são inconscientes. Nós não temos plena consciência que estamos utilizando, mas essas defesas têm dois lados. Serve para diminuir nossa ansiedade, tem um fator de proteção, mas em compensação não são sustentáveis. O custo para manter essa defesa ativa é um custo elevado. Nós acabamos não tendo energia psíquica, libido, para canalizar de uma forma criativa no nosso prazer, no nosso processo de desenvolvimento. Nós ficamos focados na necessidade de autoproteção e isso impede que nós possamos evoluir. Segundo a psicanálise, existem alguns mecanismos de defesa que todos nós utilizamos. Não são necessariamente patológicos, fazem parte da normalidade, todos nós utilizamos. Porém, quando utilizamos em excesso ou quando eles são utilizados no contexto equivocado, eles acabam se tornando prejudiciais. Um dos mecanismos de defesa que nós utilizamos muito é a negação. Negar significa olhar, mas não enxergar, ver, mas não assimilar. É algo que é muito desagradável, algo que é muito doloroso, acaba sendo negado pelo próprio sujeito. Quando a gente vai receber uma má notícia, a primeira defesa que a gente utiliza é: não pode ser, não é comigo, não,
Olha, seu exame deu esse problema. Não pode ser, vamos fazer outro exame para checar. Primeira defesa que nós utilizamos quando temos uma má notícia, negar. Só que negar não é um bom negócio, porque a gente acaba fugindo da realidade e quando a verdade vem, ela vem com muita força e vem atrapalhando, vem impedindo que a gente consiga ter um ciclo de desenvolvimento. Outra defesa que utilizamos muito é a racionalização. Racionalização é criar uma boa história, uma boa justificativa que ameniza a nossa ansiedade. Roubaram seu carro, tenho seguro. Você perdeu o concurso, na verdade eu nem queria. Você não foi promovido, não vale nem a pena, a diferença salarial não compensa o desgaste. Mentira! A gente cria um argumento para amenizar nossa dor, para que nós possamos fugir da verdade. E segundo a psicologia, fugir da verdade nunca é a melhor alternativa, porque nós só conseguimos evoluir quando encaramos a realidade de maneira plena, de maneira madura, com inteligência emocional. Outro mecanismo de defesa que nós utilizamos muito é a projeção. O que é projetar? Enxergar no outro uma característica que é nossa e que nós não aceitamos plenamente. Então eu tenho o meu lado frágil, o meu lado inseguro, mas eu acredito que eu sou forte. Eu acredito que eu sou poderoso. O que é que eu faço? Sempre que eu enxergo alguém que tem um lado frágil mais visível, eu quero detonar, eu quero apedrejar, eu entro em conflito, eu não suporto a convivência. Na verdade, é porque quando eu aponto para um, na verdade eu estou olhando para mim mesmo. O outro é um espelho da minha própria característica psicológica inaceitável. São muralhas que nós construímos para tentar manter os bárbaros mongóis à distância. Só que assim como aconteceu com a história da China, na nossa estrutura psicológica é a mesma coisa. Apesar da muralha, apesar dos recursos investidos na muralha, tanto em termos humanos quanto em termos financeiros, os mongóis conquistaram a China em 1217, com o grande Gengis Khan, a tal ponto que implantou uma dinastia mongol na China. No consultório, eu lido com pacientes que chegam com um discurso muito estruturado com as suas muralhas. A responsabilidade é do meu chefe, o problema é da minha mulher, a questão é a política econômica, eu faço tudo certinho, a culpa é dos outros. E o papel da psicoterapia é confrontar as pessoas com o que está dentro das suas muralhas e não apontar para aquilo que está fora das muralhas. Se o meu império subjetivo, se a minha estrutura psicológica quiser sobreviver às invasões bárbaras mongóis, ela precisa estar integrada, unida e harmonizada, de dentro para fora, e não com defesas que a priori impedem que eu trave contato com o meu mundo interno. Jung tem uma frase que diz: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Portanto, focar dentro das muralhas é muito mais importante, relevante e contribui para o nosso crescimento do que ficar apontando para o que está fora. Nas organizações é a mesma coisa. Quantas vezes, enquanto consultor, eu vejo gestores dizendo: porque mão de obra é muito terrível, lidar com pessoas é difícil, as pessoas estão desmotivadas, quando eles não olham para dentro das suas muralhas para reconhecer como é que é o meu modelo de gestão, como é que é a minha política de remuneração, como é o meu plano de carreiras, como é que eu consigo atrair talentos e mais ainda, como é que eu consigo manter, reter e desenvolver os meus talentos. Quando a gente aponta para fora, a gente fica alienado, fica aprisionado nesse universo de defesas que não se sustentam, porque em determinado momento os mongóis irão invadir. O que nós precisamos é menos defesas que nos engessem e muito mais dinamismo e flexibilidade interna para uma vida virtuosa, criativa e transformadora. Portanto, meus amigos, que nós possamos aprender com essa minha experiência na muralha da China. Transformou meu olhar enquanto psicólogo, enquanto ser humano. Que nós possamos aprender nessa experiência com uma das 7 novas maravilhas do mundo moderno. A Grande Muralha, o Dragão de Pedra. E se a gente conseguir esse posicionamento na vida, nós seremos muito mais saudáveis. Boa jornada!